A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Paulo. Estamos indo para um momento de estudo. Nós entramos no volume 2 sobre minha fé. Então nós estamos indo para o terceiro estudo, que é a minha salvação. Lembre de preparar papel, lápis, borracha e caneta da forma que você quiser organizar o seu estudo, ou um caderno, e a sua Bíblia, para que você possa ver os textos bíblicos e se aprofundar e a cada momento aí, e discernir quais são as perguntas e as respostas, ok? Então o tema é a minha salvação. E eu quero fazer uma introdução para começar, ok? Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Antes de expirar na Bíblia, na cruz, ele disse: está consumado, está pago. Ele cumpriu perfeita e totalmente a sua missão. Deus providenciou, através do seu Filho, todos os recursos necessários para nos reaproximar dele. É isso que chamamos salvação. O que vamos estudar agora é como esse presente de Deus pode ser uma realidade transformadora em nossa vida. O que é necessário para obter a salvação? Então, dentro desse tema, nós vemos aqui que Deus entregou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. E foi morte de cruz, derramando seu sangue, para nos comprar de novo para com Deus, ok? Está consumado, está pago. Então, ele já disponibilizou todos os recursos para que nós pudéssemos nos reaproximar de Jesus, ok? Escreva aí, somente Jesus. Primeira pergunta. Leia os textos abaixo e responda bem resumidamente o que você entendeu. Aí você coloca aí, João, capítulo 14, versículo 6. R de resposta. Leia João 14, 6 e responda o que você entendeu, ok? Lá vai dizer que Jesus é o único caminho para Deus. Eu sou o caminho. Não há outro caminho. Jesus é o caminho. Pule uma linha, coloque aí também Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Coloque embaixo o R de resposta. Leia Atos, capítulo 4, versículo 12 e responda. A salvação só existe em Cristo. Então nós vamos entender que a salvação só existe em Cristo. Aí você vai pular uma linha e coloque aí 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. R de resposta embaixo. Nós vamos entender lá nesse texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Observação. Aqui fecha qualquer possibilidade de alguém ser o nosso mediador junto a Deus. Então nós estamos vendo dentro das Escrituras, no Novo Testamento, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Coloque aí, somente a graça. Pergunta número 2. Leia Efésios capítulo 2, versículo 8 e complete. Aí você vai escrever aí, somos salvos pela... Você vai completar lendo o texto. Aí no caso, graça. Por meio da... Aí você vai deixar um espaço, vai colocar fé. No caso, você vai ler o texto e vai complementar aí. A salvação não vem, deixa um espaço, e aí você vai ler lá e vai complementar. Das obras, não vem das obras.
esforço ou merecimento humano, mas é um presente dado por Deus, ok? Vamos de um exemplo aqui. Um exemplo do ovo. A pessoa pode até fazer muitas coisas boas, mas continua pecando. Podemos colocar 10 ovos bons na receita de um bolo, mas se colocarmos apenas um ovo podre, ele contaminará todo o bolo. Veja bem, né? Veja bem esse exemplo. Você pode fazer 10 coisas boas, mas se fizer uma, no caso aqui, 10 ovos bons, se colocar um, contamina todo o bolo. Pergunta número 3. Você vai ler lá, escreva aí, leia Tito, capítulo 3, versículo 5 e complete. Aí você vai escrever embaixo. Deus nos salvou por quê? Deixa um espaço. Aí você vai escrever de nós e não. E aí você vai deixar outro espaço de quase uma linha. Então você vai ler Tito, capítulo 3, versículo 5 e vai completar. Deus nos salvou por quê? Aí você vai ver que vai estar escrito. Teve compaixão de nós e não, aí no restante da linha, porque tivéssemos feito alguma coisa boa, ok? Pule uma linha. Pergunta número 4. Pergunta número 4. Os dois malfeitores que foram crucificados com Jesus. Aí você lê Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43. Então você vai ler Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43. Lá nos ensinam algumas lições a respeito da salvação. O que Jesus disse ao criminoso que lhe fez o pedido? Ponto de interrogação. Você vai colocar R de resposta, vai ler Lucas, capítulo 23, versículo 39 e 43 e vai responder. Jesus disse o que para ele? Hoje você estará comigo no paraíso. Veja bem, coisa extraordinária sobre a salvação. Você vai pular uma linha e vai escrever. Ele teve tempo de passar a praticar as boas obras? Ponto de interrogação. O que você acha? Você vai colocar R de resposta embaixo? Lógico que não, né? Que foi em cima da hora, né, praticamente. Coloque na linha de baixo. Sendo assim, qual foi seu merecimento de ter sido salvo? Ponto de interrogação. Ele teve algum merecimento? Coloque embaixo, R de resposta. Nenhum merecimento. Não teve merecimento. Ele só se arrependeu dos seus atos. Coloque embaixo. Então, por que ele foi ao paraíso? Ponto de interrogação. Aí você coloca R de resposta embaixo. Porque se arrependeu e creu. Ele se arrependeu, ele teve tempo. Lógico que você não pode esperar, né? Eu costumo dizer, pagar para ver. Esperar o último momento, o último tempo para lá. Dizer assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque já tem uma intenção no seu coração de continuar as más obras. No caso dele, ele vivenciou uma vida de más obras e ali, naquele momento de morte, teve um encontro com Cristo ali, reconheceu, né, o seu estado pecador, se arrependeu e creu em Cristo Jesus. Aí você coloca na parte de baixo. Concluímos, então, que ele foi salvo exclusivamente pela graça. Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos. Isso vem de Deus, não é nosso. Você vai escrever aí, somente fé. Pergunta número 5. Olhando para a questão anterior, qual foi o fato fundamental que distinguiu aqueles dois criminosos? Ponto de interrogação. Coloque R de resposta. Você vai entender que é a fé em Jesus que distinguiu os dois criminosos, ok? Pergunta número 6. Leia Atos, capítulo 16, versículo 30. Embaixo você vai escrever.
Qual foi a pergunta do carcereiro? Ponto de interrogação. Você coloca embaixo. R de resposta. Aí você vai ler Atos, capítulo 16, versículo 30, e vai ver o que o carcereiro... Qual foi a pergunta do carcereiro? O que devo fazer para ser salvo? Ok? Essa foi a pergunta. Você escreve aí na linha de baixo. Qual foi a resposta de Paulo? Ponto de interrogação. Coloca embaixo R de resposta. Qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Leia o texto de Atos, capítulo 16, versículo 30, e você vai entender mais claramente sobre isso. Pergunta número 7. O que nos justifica perante? Segundo o que aprendemos em Gálatas 2,16. Leia lá Gálatas 2,16, ponto de interrogação, coloca R de resposta e responda. Lá vai estar deixando claro que somente a fé. Amém? Coloca aí, arrepender-se dos pecados. Pergunta número 8. Segundo Atos, capítulo 3, versículo 19, qual a primeira atitude a ser tomada para que nossos pecados sejam perdoados? Ponto de interrogação. Então leia Atos 3,19, coloque R de resposta embaixo e veja, lá vai estar te direcionando ao arrependimento, para que haja perdão dos pecados. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é algo que você até sente, mas você volta a praticar. Arrependimento não. Uma vez que você se arrependeu, você não volta mais a praticar os atos que desagradam a Deus, ok? Escreva aí, pergunta número 9. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, qual é a promessa que Deus faz àqueles que se arrependem e confessam os seus pecados a Ele? Ponto de interrogação. Então veja lá 1 João, capítulo 1, versículo 9, e responda aí embaixo. O que ele fala acerca? Ele perdoará os seus pecados, ok? Essa é a promessa de Deus. Ele perdoará os seus pecados. Escreva aí. E confessá-los a Cristo. Pergunta número 10. Em Mateus capítulo 10, versículo 39, Jesus nos diz o que precisamos fazer para que Ele nos confesse perante Deus e nos livre do juízo final. Ok? R de resposta. O que diz lá em Mateus 10, 32? Que nós devemos confessá-lo diante dos homens. Não é aquela coisa de você aceitar Jesus e ficar tímido, escondido para você mesmo, as pessoas nem saberem que você se converteu a Cristo. Você precisa confessá-lo diante dos homens. Observação. Isso significa professar a nossa fé publicamente. Tem a ver com a pública profissão de fé, confirmação, para que os que foram batizados na infância e com o batismo para aqueles que não foram batizados na infância. Então, confessar diante dos homens, para que o seu testemunho de vida e de fé possa acessar até aqueles que foram batizados sem conhecimento nenhum de Cristo, nem com conhecimento de seus pecados, nem tendo discernimento do que está fazendo, ok? Pergunta número 11. Segundo Romanos capítulo 10, versículo 9, além de crer com o coração, é necessário algo muito importante. O que é? Ponto de interrogação. Você vai colocar R de resposta, ler Romanos 10, 9 e entender que lá nos diz que devemos confessar
a Cristo. Observação: isso significa falar com a boca e testemunhar com a vida sobre a nossa fé em Jesus, ok? Conclusão do que nós estudamos até agora. Somos pecadores e por mais esforço que façamos, jamais conseguiremos alcançar a vida eterna pelos nossos méritos. Sabendo disso, amorosamente Deus enviou seu Filho para receber o nosso castigo e abrir o caminho da salvação. Quando reconhecemos nossa insuficiência e confiamos exclusivamente em Jesus, somos aceitos por Deus e consumada está, então, a nossa salvação eterna, ok? Então, nada do que eu e você fazemos poderá nos salvar se não for através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e nós aceitarmos esse sacrifício, confessar diante dos homens, pois diz a palavra de Deus que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, não confessá-lo diante dos homens, ou negá-lo diante dos homens, ele os negará diante de Deus. Então tome um posicionamento sobre a sua vida espiritual, aceite a Cristo como o seu único suficiente Salvador e permita que Ele direcione a sua vida. Amém? Então nós estamos finalizando aqui o estudo número 3, a minha salvação. Antes de nós orarmos, eu quero te pedir algo para que você possa me ajudar e se ajudar e abençoar outras pessoas. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscrever neste canal. Também ative o sininho para novas mensagens, novos estudos que eu poderei fazer mais para frente. Também deixe aqui a sua curtida e o seu comentário. O seu comentário é importante. Você pode também deixar o seu pedido de oração. Eu vou estar orando por você, pela sua causa, pela sua família. Quando você faz isso, o YouTube, ele entende que isso é bom e compartilha com mais pessoas, e você também se torna uma pessoa que está evangelizando outras pessoas. Quando você compartilha, esse vídeo pode chegar para alguma pessoa que precisa ouvir, e essa pessoa talvez seja como aquele assaltante que nós vimos aqui, aquele homem que estava ali junto com Jesus na cruz, e naquele momento ele teve tempo de se arrepender e pedir perdão e ser salvo, ok? Feche seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Pai de amor e de graça, de misericórdia, nós falamos sobre a minha salvação. Neste tema de estudo, peço a Ti, Senhor, que os Teus filhos possam ter recebido esse estudo, gravado no seu coração, que ele frutifique sobre a sua vida e para que ele também possa passar adiante esse conhecimento para as outras pessoas. Para que eles cheguem ao conhecimento do Senhor, que neste dia fique marcado, que o seu coração fique consolidado, que ele possa crescer no conhecimento e na graça, e que a cada dia ele possa se firmar diante da tua presença, buscar a tua face, aprender mais de ti, e que ele possa ser um instrumento em tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus e até o próximo estudo, se Deus quiser.